Toda vez que eu tô treinando na academia que eu não trabalho, eu vejo pessoas olhando a sua ficha de treino e elas sempre cometem os mesmos erros. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, para deixar claro para você que treina sozinho, sem ajuda de nenhum personal trainer, como você pode criar uma estratégia de treino para te dar mais resultados. E já te aviso que o último erro que eu vou citar nesse vídeo é o maior erro de iniciantes na academia e que eu não vejo nenhum professor ensinar. Sem mais delongas, o primeiro erro que todo iniciante comete é fazer o seu treino de forma aleatória, não respeitando a ordem correta dos exercícios. Você precisa entender que independente do treino que você faça, seja ele full body, que é para treinar o corpo todo, ou seja dividido por grupamento muscular, o seu treino tem uma ordem correta de execução dos exercícios. E essa ordem ela é muito fácil de eu te explicar nesse vídeo. Primeiro, você vai realizar todos os exercícios de grandes musculaturas. Mas André, que grandes musculaturas são essas? Musculaturas grandes são peito, são costas, são quadríceps. Todas essas musculaturas que, além delas serem acionadas na execução de cada exercício, elas também utilizam a ação de outros músculos pequenos, como bíceps, tríceps, ombro, glúteos. Ou seja, você precisa primeiro esgotar os exercícios de músculos grandes para depois partir para os exercícios de músculos pequenos. Vou te dar um exemplo prático para tu entender. Não adianta você começar o seu treino pela cadeira extensora, sendo que no seu treino você tem ou agachamento ou leg press. O agachamento e o leg press são movimentos multiarticulares, ou seja, você vai utilizar o quadríceps como músculo-alvo, mas você também vai utilizar outras musculaturas. E a gente sempre parte de um treino onde você começa utilizando exercícios que utilizem várias musculaturas e depois, no final do treino, você vai para exercícios que isolem bem a musculatura. No caso da cadeira extensora, ela vai isolar muito bem o seu quadríceps. Mas, por exemplo, no leg press e no agachamento, você vai trabalhar a sua posterior de coxa também, você vai trabalhar também os seus glúteos. Então não faz sentido você começar pela cadeira extensora, sendo que na sequência você tem leg press ou agachamento. Ah, agora eu entendi! O segundo erro mais comum que eu vejo o pessoal cometendo é colocar mais peso do que deveria. Porque quando você exagera na carga, você fica mais preocupado com levantar aquele peso do que propriamente aprender a técnica correta de execução. É por isso que o treino da maioria dos iniciantes possui altas repetições, 12, 15, 18. Isso é uma estratégia para não fazer com que você coloque altas cargas, porque você precisa primeiro aprender o movimento, memorizar neuralmente como deve ser feito o exercício para depois começar a progredir a carga. O terceiro erro que eu mais vejo o pessoal cometendo é pesquisar na internet o melhor treino para. Quando você começa a treinar, qualquer treino que seja montado para você é suficiente, porque esse é um processo de aprendizado e qualquer treino vai te propiciar um aprendizado corporal. Nesse processo de aprendizado, você vai aprender qual músculo você está trabalhando, quais as articulações envolvidas no movimento, como você pode fazer para roubar nas últimas repetições. Todo esse processo de aprendizado não é uma coisa a ser decorada, é uma coisa a ser sentida. Isso é o que nós profissionais chamamos de consciência corporal. Quando você é iniciante, você demora um tempo até aprender determinados exercícios. Por exemplo, uma rosca direta é um exercício fácil de você aprender, então em alguns treinos você já pega a manha da execução. Mas, por exemplo, um agachamento, um levantamento terra, são vários processos de aprendizado até que você aprenda a técnica correta. Por isso, não adianta ficar procurando o melhor treino, o importante é aprender bem a execução. O quarto erro que eu via muito pessoal cometer, porque eles perguntavam para mim quando começava a academia, é:
Qual o melhor suplemento para eu tomar? Entenda o seguinte, existem dois tipos de suplementos que eles são importantes, mas que você, como iniciante no seu processo de aprendizado, não precisa se preocupar com tomar eles. E eu vou te explicar o porquê que você não deve se preocupar. O primeiro suplemento que eu considero ele básico, tanto para pessoas intermediárias quanto para pessoas avançadas, é a creatina. A creatina vai te dar uma maior ressíntese de ATP. Mas que merda é essa, André? ATP é a molécula que gera energia, ou seja, ela vai te dar maior capacidade de força e você vai conseguir levantar mais peso. Só que olha só, quando você é iniciante, você não sabe muito bem fazer força corretamente no músculo. Foi o que eu falei anteriormente, você precisa de consciência corporal, você precisa sentir o músculo trabalhando, você precisa perceber as articulações que são envolvidas, você precisa saber quando você rouba ou não na execução. E para isso, você não pode estar com cargas exageradas, porque você tem que progredir a sua força de forma consciente, ou seja, primeiro você aprende a fazer força direito e a partir do momento que você chega no seu platô de força, aí sim você começa a suplementação. O segundo suplemento que eu vejo o pessoal comentando muito é o Whey Protein. Caso você não saiba, quando você treina, você gera várias microlesões no seu músculo e o processo de reconstrução muscular depende de proteína e o Whey Protein é uma boa fonte de proteína. Ou seja, faz sentido você suplementar com Whey Protein quando você faz um treino que gera várias microlesões. Quando você está aprendendo a treinar, você não faz um treino que gera altas microlesões. Você está ali num processo de aprendizado. Dificilmente você vai chegar numa fadiga muscular. Então, não faz sentido eu tomar Whey Protein no início. O quinto erro e que o seu subconsciente bem provavelmente comete quando está na academia é ficar se comparando com outras pessoas. Imagina que você vê uma pessoa com um corpo que você julga perfeito na academia. Você sabe qual o estilo de vida dela para ter conquistado aquele corpo? Você sabe há quanto tempo ela treina? Você sabe se ela tem uma alimentação à risca? Você sabe se ela toma suplementação? Você sabe se ela usa hormônios? Pois é, não sabe, né? Então não faz sentido você se comparar com uma pessoa que você não sabe se o estilo de vida dela é congruente com o seu. Agora imagina você conhecer uma pessoa na academia que você julga que ela tem um corpo normal, nada muito bonito, também nada muito feio, e você vai lá e descobre que ela treina há anos. Você não vai se desmotivar? Porque entenda, o corpo que você olha na academia, ele pode ser artificial, ele pode ser fruto de uma alta disciplina que a pessoa renuncia a outros âmbitos da vida, como familiar ou profissional. Então não dá para você gerar comparação com base na sua realidade. Por mais que a gente admire o corpo de outra pessoa ou que a gente desdenhe, não faz sentido a gente se comparar com outro corpo porque a gente não sabe qual é a realidade dele. Você não sabe se a pessoa renuncia a um relacionamento amoroso, você não sabe se ela renuncia ao prazer de ser pai, você não sabe o quanto ela se dedica profissionalmente, ou seja, o corpo é uma das variáveis de sucesso da vida da pessoa, mas tem outras coisas que podem ser deixadas pelo caminho. E o que eu quero dizer com isso? É que a comparação de evolução corporal tem que ser você com você mesmo. Eu te garanto que se você tiver 3 meses de prática regular de exercícios, é inevitável que você não veja mudanças. E essa mudança pode ser em benefício estético, como também pode não ser em âmbito estético. Você pode melhorar o seu condicionamento no seu dia a dia, por exemplo. Você pode melhorar o seu processo criativo. Você pode melhorar a sua disposição para ir trabalhar. Mas inevitavelmente você vai ter uma melhora com o exercício. O sexto erro da nossa lista é muito comum em pessoas halterofóbicas, como eu costumo chamar, que são em pessoas que têm medo de colocar peso. Por mais que o seu treino de iniciante você não deva exagerar na carga, o oposto também não é legal. Você precisa aprender a identificar qual o momento ideal para você progredir a carga em um determinado exercício, sem perder a técnica correta de execução.
O processo de roubar, por exemplo, na série, você só vai aprender quando você progredir a carga e perceber que o seu corpo está dando um jeitinho para completar aquela série. Roubar na execução não é um problema quando você faz nas últimas repetições da última série. O problema de roubar na execução é quando acontece logo na primeira série. O sétimo erro que eu vejo várias pessoas cometendo e eu não vejo nenhum professor corrigindo é: eu vou ir todos os dias na academia. Sim, você entendeu correto. Eu não recomendo que você, iniciante, vá todos os dias na academia. E isso eu estou me referindo de segunda a sexta. Eu não recomendo que você treine todos os dias. Quando eu trabalhava em salão de musculação, era comum que as pessoas, quando se matriculavam na academia, iam todos os dias nas primeiras semanas, mas que depois de algum período de treino, elas começavam a faltar ou, quiçá, abandonavam a academia. Mas o que isso pode ensinar você então? Quando você se matricula na academia, o ideal é que você vá no mínimo 2 e de preferência 3 vezes, porque aí você entrará num processo de aprendizado mental de que você tem aquele compromisso com o exercício. Quando você diz que vai ir 5 vezes na semana, o que acontece? Você vai acabar renunciando a outro âmbito da sua vida que exigia sua atenção. E quando esse antigo âmbito começar a exigir a sua atenção novamente, você começa a abandonar a academia. Ou seja, primeiro desenvolva o hábito de se exercitar e depois de 3 meses, aí sim, comece a adquirir o hábito de ir mais vezes na academia. Porque assim o seu cérebro já estará treinado para ter aquela disciplina nos treinos. E aí, se identificou com algum erro que eu citei aqui nesse vídeo? Então deixa nos comentários, porque assim eu posso te ajudar a solucionar ele da forma mais plausível possível. Te vejo no próximo vídeo.